As Ilhas Britânicas sempre foram consideradas terras de grandes mistérios. E antes da chegada dos romanos, esse lugar era considerado até mesmo mágico. Mas após a dominação romana sobre grande parte deste território, muitas coisas começaram a mudar. A cultura dos latinos começou a se espalhar por aquelas terras, e a crença na religião em qual um único Deus governava soberanamente sobre o universo se espalhou pela Bretanha. Mas a influência dos antigos deuses bretões não haviam abandonado aquelas terras. E seus mais fervorosos devotos e sacerdotes eram considerados portadores de poderes sobrenaturais. Mas a hegemonia de Roma sobre aquelas ilhas havia chegado ao fim. O grande império desmoronou e um período sombrio teve início na Bretanha. Aquelas terras foram tomadas pela ganância e pela sede por poder. Irmãos lutavam contra irmãos em uma guerra sem fim pelo domínio das ilhas. As cidades, antes gloriosas, deixadas pelos romanos, agora estavam decadentes. A invasão da Inglaterra pelas tribos bárbaras de anglos e de saxões parecia um sinal claro de que Deus havia abandonado aquelas terras. Mas havia sido profetizado que o retorno de dois irmãos traria consigo a luz de volta para aquelas terras. Estes eram Ambrósio e Uther Pendragon. Os irmãos lutaram contra os ferozes bárbaros saxões e contra a tirania de Vortiger. E nos campos de batalha conquistaram o direito à coroa da Bretanha. O reinado de Ambrósio foi curto e caberia ao seu irmão mais novo ditar o destino desta terra. Uther Pendragon era conhecido como um guerreiro destemido, mas nem todos os nobres reconheciam plenamente sua autoridade. Por anos, Uther guerreou contra os saxões e ampliou seu reino por meio de conquistas. O até então duro coração do rei da Bretanha, que nunca havia experimentado a dor da paixão, estava prestes a ser estremecido por uma visita inesperada. Juntamente com seu marido, o Duque Gorlois da Cornualha, entrou na sala do trono a Duquesa Igraine, a mulher mais linda que Uther já havia posto seus olhos. O Duque apresentou sua esposa ao rei, dizendo que ela vinha diretamente da mística ilha de Avalon. Durante a recepção promovida pelo rei, o Duque da Cornualha percebeu que as intenções do rei para com sua esposa não eram as melhores. Igraine contou ao seu marido que o rei lhe havia feito uma proposta indecente, o que fez o sangue do Duque ferver. Igraine pediu ao marido para que não a deixasse a sós com o rei, pois ele a estava assediando de forma inadequada. O Duque conseguiria conter a sua raiva até o final da recepção, mas em plena madrugada, o Duque e sua esposa partiriam do Castelo Real sem se despedir do rei. Um dos guardas de Uther, que havia testemunhado a partida dos visitantes, se apressou para informar o ocorrido ao rei. O rei foi tomado pela ira e ordenou que o mensageiro fosse atrás do Duque e lhe entregasse uma carta de convocação real, na qual dizia que o Duque e a Duquesa deveriam se apresentar imediatamente ao rei. Mas o Duque tinha ciência que a verdadeira intenção do rei era seduzir sua esposa, e por isso disse ao mensageiro que não retornaria com ela em hipótese alguma. Diga ao rei que não poderia atender à convocação, pois tenho assuntos urgentes que exigem minha atenção. Tomado por um furor passional, o rei ordenou que seu exército fosse reunido, pois ele ensinaria uma lição ao Duque rebelde. Ao chegar em suas terras, o Duque da Cornualha ordenou que sua fortaleza fosse reforçada e preparativos fossem feitos para a guerra que se aproximava. O exército do Duque e de Uther se encontrariam no campo de batalha, mas o resultado foi inconclusivo. Uther sitiou a fortaleza de Tintagel, onde o Duque Gorlois e a Duquesa Igraine se refugiavam. O cerco já durava muito tempo e não parecia estar nem perto de terminar, já que o Duque havia conseguido estocar muitos suprimentos antes da chegada das tropas reais, e alguns oficiais diziam que a fortaleza era inexpugnável. O rei estava obcecado por Igraine
e aquele longo cerco parecia não estar fazendo bem para a saúde mental de Uther. Sem ver outra saída, Uther chamou Serúfios, o braço direito do rei. Meu amigo, só há um homem que pode acabar com minha aflição, e você sabe muito bem quem ele é. Mas, meu senhor, não precisamos daquele adorador do demônio. Você é o legítimo rei da Bretanha, ungido por Deus. Eu sei muito bem quem eu sou, mas não acredito que Deus esteja muito propenso a ajudar um de seus escolhidos a desrespeitar um de seus 10 sagrados mandamentos. Contrariado, Ulfius partiu a galope em direção às terras galesas para recrutar o velho amigo do rei. Quem vem lá? Serúfios, amando do rei Uther. Por que demorou tanto? Estou pronto há horas. Seu vigarista, não pense que pode me enganar fingindo que já me aguardava. Não seja tolo, Ulfius. Eu aguardava há anos o verdadeiro chamado da ilha de Albion. Ulfius guiaria o homem até a fortaleza de Tintagel. O rei Uther ficou animado ao ver Ulfius chegando trazendo seu amigo. Merlin, meu velho amigo, achava que jamais voltaria a ver essa sua cara enrugada. Pelo visto, esses seus cabelos grisalhos também indicam que você não está ficando mais jovem. Uther confessou a Merlin que estava transtornado desde que havia conhecido a Duquesa Igraine e que não sabia mais a quem recorrer, pois aquele desejo incontrolável estava lhe consumindo. Sei de uma forma para fazer com que você se una com a bela Igraine, mas isso terá um custo. Pagarei o preço que for necessário, mesmo que seja para ter apenas uma noite com aquela mulher incrível. Farei o que me pede, mas esta união terá como fruto o nascimento de uma criança que você deverá entregar a mim. Mas você não seria capaz de sacrificá-la em um de seus rituais, não é? Claro que não. Você tem andado muito tempo com aquela figura simplória que é o Serúfios. Por falar nele, precisamos dele aqui, pois ele terá um papel importante em nosso plano. Com o cair da noite, Serúfios ordenou que o sítio, a fortaleza de Tintagel, fosse levantado e que os homens retornassem para casa. Do alto da muralha, o duque da Cornualha sentia que o exército de Uther demonstrava fraqueza e ordenou que seus homens se preparassem para o ataque. Gorloá e seus cavaleiros deixaram a fortaleza com a intenção de esmagar as forças de Uther, que estavam em retirada. Enquanto isso, Uther e Merlin aguardavam escondidos a partida do duque. Enfim chegou a hora. Merlin jogaria seu capote para longe e daria início ao seu ritual. Uther sentia um misto de fascínio e medo ao ver aquele poderoso druida invocar as forças da natureza e de seus ancestrais. Merlin tiraria um pó de uma de suas bolsas que carregava em seu cinto e o misturaria junto com algumas ervas em uma tigela. Após colocar a mistura em sua boca, Merlin sopraria uma nuvem espessa sobre o rei. Quando a nuvem de pó se desfez, Uther havia tomado a forma do Duque da Cornualha. Uther cavalgaria até a fortaleza do Duque, e os guardas do alto da muralha gritariam: "O Duque está de volta! Abram os portões!" O disfarce de Uther parecia funcionar perfeitamente, e ele ordenou que seu cavalo se mantivesse pronto, pois ele não demoraria para partir novamente. O rei subiu as escadas até o aposento da duquesa, e ao chegar no quarto de Igraine, lá estava sua amada, juntamente com sua filha Morgana. A criança corria para os braços de seu suposto pai, celebrando seu retorno, mas Uther se esquivaria de Morgana. "Saia do quarto, criança. Preciso falar com sua mãe." Morgana seria retirada do quarto por uma das criadas de Igraine, mas a menina sentia que algo de muito errado estava acontecendo. Uther se aproximou de sua amada e ela ficou surpresa ao ver o olhar luxurioso que seu marido carregava consigo. O rei da Bretanha possuiria Igraine e daria vazão a toda a sua paixão. O casal acordaria com os gritos desesperados de Morgana. "Papai está morto! Papai está morto!" Igraine correu para acudir a filha, pensando que se tratava de um pesadelo. Uther se aproveitou da situação para deixar o castelo.
O rei deixou a fortaleza logo antes da alvorada e não tardou para que o exército do duque retornasse. Morgana continuava gritando que seu pai havia morrido, enquanto Igraine tentava acalmar a sua filha. Quando o exército se aproximou bastante, Igraine viu o corpo de seu marido sendo trazido por seus homens. Igraine correria até lá para ver o que estava acontecendo. Meus pêsames, minha senhora. Ele morreu lutando bravamente. Igraine pediu para que o oficial explicasse o que havia acontecido. A retirada dos homens de Uther não passava de uma armadilha, minha senhora. E fomos emboscados durante a noite por centenas de arqueiros. Igraine disse que isso era impossível, pois ele havia visitado durante a noite. Certamente deve ter sido o espírito do duque, querendo se despedir da senhora. Igraine seria consolada por suas damas de companhia e conduzida até seus aposentos. Não demoraria muito até Uther conduzir seu exército até a fortaleza de Tintagel para negociar os termos de paz. A duquesa e suas 3 filhas enlutadas receberam o rei. A pequena Morgana encarava Uther com um olhar que continha o mais puro ódio. Venho aqui selar uma paz duradoura entre nossas famílias. Por meio do matrimônio, formaremos uma aliança indissolúvel, e assim o direito de suas filhas serão preservados. Poucos dias depois, foi celebrado o casamento entre Uther e Igraine, e durante a noite de núpcias, ela revelou ao rei que estava grávida. E de quem é esta criança? Não vá me dizer que é do duque. Ela disse que acreditava que sim, mas não tinha certeza. Há meses, ele não visitava seu leito. Mas na noite de sua morte, ela disse que foi visitada por seu espírito. Uther se sentiu aliviado em saber que o filho que sua esposa carregava era realmente seu. Enfim, nasceu a criança. Era um menino, bonito e saudável. Mas não tardou muito para que Merlin aparecesse, para buscar o filho que lhe foi prometido. Chegou a hora. Me entregue a criança, meu rei, assim como foi prometido. Uther arrancou a criança dos braços da mãe, que tentou resistir e chorava ao ter seu filho afastado de si. Uther entregou o menino a Merlin, mas Serúfius tentou intervir. Não entregue seu filho a esse monstro, meu senhor. Eu suplico, ele é o único herdeiro do trono da Bretanha. Fiz uma promessa a este homem, e agora chegou a hora de cumpri-la. Você tem olhos, Sr. Ulfius. Estes 2 olhos já testemunharam dezenas de bruxos como você encontrarem seu destino no fio da espada dos homens de Deus. Testemunhou, é? Então talvez você não seja tão inútil quanto eu pensava. Me acompanhe. Temos que garantir o futuro das ilhas. Merlin e Serúfius cavalgaram juntos até as terras de um nobre cavaleiro, conhecido como Ser Hector. Merlin entregou a criança ao cavaleiro e pediu para que ele criasse a criança, como se fosse seu filho adotivo. Antes de partir, Serúfius disse a seguinte frase: cuide bem dessa criança, Ser Hector. O destino de nosso reino está em suas mãos. Merlin e Serúfius partiram deixando a criança aos cuidados de um cavaleiro honrado, que muito teria a ensinar ao garoto, que ficaria conhecido pelo nome de Arthur. Uther Pendragon, o rei dos bretões, havia entregado seu filho primogênito aos cuidados do mago Merlin. Com sua sucessão assegurada, Uther se concentrou em consolidar seu reinado. O rei sonhava em realizar as profecias que um dia Merlin havia lhe contado. Essa profecia dizia que um grande rei surgiria, unindo toda aquela terra sob a bandeira de um único rei, que traria paz e prosperidade para a ilha da Bretanha. Merlin guiou o rei até uma região onde se encontrava uma exótica formação geológica à beira-mar. Os antigos diziam que aqui os deuses haviam criado as fundações para o surgimento do reino que trará a luz à Bretanha. Sobre essas sólidas fundações, eu erguerei a nova capital do meu reino. Essa fortaleza ficará conhecida como Camelot. Para realizar esta obra colossal,
o rei exigiu de seus vassalos uma vultosa contribuição em recursos e mão de obra. A mais esplêndida de todas as fortalezas estava sendo erguida rapidamente, mas mesmo assim, seria necessário anos até que o castelo ficasse pronto. Mas muitos não estavam felizes com a construção do palácio. Alguns nobres não suportavam mais pagar os altos tributos. E o clero detestava a ideia da nova capital ser erguida em um local tão sagrado para os pagãos celtas. Além da dissidência interna, a ameaça constante dos invasores saxões contribuía para desestabilizar o governo de Uther. E por isso, o rei convocou os exércitos de seus vassalos para combater os invasores, sem suspeitar que alguns deles tramavam contra seu senhor. Juntamente com seu conselho de guerra, Uther definiu a estratégia para a grande batalha que aconteceria no dia seguinte. Ele sabia que os saxões eram bravos guerreiros, e fazer uso da mera força bruta não seria a melhor estratégia a ser empregada. No dia seguinte, Uther estava na vanguarda de seu exército e liderava o ataque contra as linhas saxãs. Percebendo que o rei estava vulnerável, o líder saxão ordenou um ataque total de seu exército, pois se Uther caísse, toda a Bretanha ruiria. Uther percebeu que seu inimigo havia mordido sua isca e ordenou que seu auxiliar sinalizasse para as tropas que estavam escondidas em um bosque próximo, para que atacasse o flanco do exército adversário. Contudo, o comando do rei não foi cumprido. Uther, em choque, demorou a entender o porquê seus vassalos não atacavam. O rei havia sido traído. Mesmo em inferioridade numérica, o rei e seus homens lutavam com uma bravura incrível. Mas Uther seria gravemente ferido em combate. Mas nem isso o fez parar de lutar. O chefe dos guerreiros saxões percebeu que para derrotar Uther, ele deveria sacrificar grande parte de seu exército, pois os bretões, como feras acuadas, lutavam com grande ferocidade. Por isso, ele ordenou uma retirada estratégica, para poupar seu exército para lutar outro dia. Os bretões comemoravam a vitória, sem perceber que se tratava de uma legítima vitória de Pirro. Enquanto isso, na floresta, um nobre gritou: "Me tragam a espada real!" Percebendo a condição vulnerável que o rei se encontrava, os nobres traidores decidiram removê-lo do trono. Cerúfios, o mais leal dos cavaleiros de Uther, pediu para que o rei que estava ferido fugisse, pois ele e seus homens cobririam sua retirada. O rei tentou chegar até Londres, mas seu sangue se esvaía por seus ferimentos, e seus inimigos estavam em seu encalço. Sem forças, o rei cairia de seu cavalo. Uther sentia a vida se esvaindo de seu corpo. Foi quando ele ouviu a voz de Merlin: "Proteja a espada, pois o destino de toda Inglaterra depende dela." Uther usou toda a força que lhe restava para erguer a espada e fincá-la em uma pedra. Quando seus inimigos finalmente chegaram, Uther proferiu suas últimas palavras: "Malditos traidores, vocês nunca tomarão posse dessa espada, e sem ela, nunca sentarão em meu trono." E assim, chegaria o fim da vida do rei Uther Pendragon. Muitos foram os que tentaram arrancar a espada da pedra, mas diziam que só o verdadeiro rei seria capaz de retirá-la de lá. Todos aqueles que tentaram usurpar o trono da Bretanha acabaram assassinados por seus rivais. A espada da Bretanha, por muitos anos, teria que aguardar até a chegada do verdadeiro rei. Muitos anos se passaram desde a queda de Uther Pendragon, e o trono da Bretanha continuava vago. Logo após o Natal, todos os nobres da região foram convocados pelo arcebispo de Londres para louvar a Deus, mas a maioria deles estava mais interessada nos torneios e disputas entre cavaleiros que ocorreriam nas festividades que se seguiriam aos eventos religiosos. Os melhores cavaleiros da Ilha da Bretanha estariam presentes no torneio, e entre eles estava Ser Ector, seu filho Kay
e seu jovem filho adotivo chamado Arthur, que era escudeiro de seu irmão. Os cavaleiros que tivessem o melhor desempenho nos jogos teriam a chance de tentar retirar a espada da Bretanha, que continuava fincada na rocha. Caso algum deles conseguisse retirar a espada da pedra, ele seria automaticamente aclamado como o novo rei dos bretões. Ser Kay estava debutando como um verdadeiro cavaleiro em um torneio de relevância, e por isso ele estava com os nervos à flor da pele. Os cavaleiros novatos lutavam entre si nos torneios de duelos de espadas, que tinham menor prestígio que as justas, mas lá eles acumulavam prestígio para que um dia pudessem lutar na Primeira Liga. Durante o torneio, a espada de Ser Kay quebrou sua lâmina. Arthur, corra até nossa tenda e traga minha espada reserva antes que eu seja desclassificado. O jovem escudeiro correu a toda velocidade até o acampamento e no caminho cruzou com a espada da Bretanha cravada na pedra. Ele não conhecia a história da espada e seguiu seu caminho. Dentro da tenda, Arthur procurou pela espada reserva, mas ele encontraria apenas a bainha sem a espada. Ele havia esquecido a espada em casa. Mas o garoto teve um estalo e lembrou da espada que ele cruzou no caminho. Ele correu até a espada, sem perceber que estava sendo observado. Sem saber que aquela era a espada de seu pai e que ela estava firmemente presa na rocha, Arthur tentou tirá-la de lá. Ele retirou a espada da pedra com muita facilidade e ficou espantado com a qualidade daquela arma. Mas ele não tinha tempo a perder e correu de volta ao torneio. Arthur entregou a espada ao seu irmão. Já não era sem tempo. Achei que nunca mais ia voltar. Ser Kay ficou espantado quando viu o selo real cravado na lâmina da espada. Volte para a arena agora mesmo, ou será desclassificado. Foi quando seu oponente viu que havia algo de estranho naquela espada. Vejam, parece que ele está portando a espada da Bretanha. Ser Kay foi cercado por curiosos que não acreditavam no que viam. Como conseguiu essa espada, garoto? Eu a retirei da pedra, e portanto sou o novo rei da Bretanha. Foi então que Ser Hector chegou juntamente com o arcebispo de Londres. Você jura em nome de Deus que foi você que retirou a espada da pedra? Ser Kay ficou envergonhado e não conseguiu manter a mentira na frente do pai do arcebispo. Eu faltei com a verdade. Quem retirou a espada foi Arthur. Grande parte dos cavaleiros se recusava a acreditar que aquele garoto franzino havia realizado tal feito e exigiram que ele mostrasse como fez. Arthur então encaixou a espada novamente na rocha. Foi então que um cavaleiro enorme empurrou o garoto e disse que a espada provavelmente já estava solta, e em seguida tentou retirar a espada da pedra. Ele fez uma força descomunal, mas não conseguiu mover a espada. Uma fila de cavaleiros se formou para tentar retirar a espada, mas nenhum obteve êxito. Foi quando Merlin surgiu e disse: deixem o garoto tentar. Os cavaleiros ficaram surpresos com a chegada do famoso mago celta. Foi quando o arcebispo gritou: o que esse filho do demônio faz aqui? Se eu ganhasse uma moeda para cada vez que eu ouço isso, já seria o homem mais rico da Bretanha. Os populares que ali estavam começaram a gritar para que deixassem o garoto tentar retirar a espada da pedra. Sem alternativa, eles deixaram que o garoto fizesse sua tentativa. Arthur novamente retiraria a espada da pedra com toda facilidade, para o espanto de todos os presentes. Só porque retirou a espada da pedra não quer dizer que ele tem direito ao trono. Seu direito não vem do fato dele ter tirado uma espada velha de uma pedra. Seu direito vem de seu sangue. Ele é o filho primogênito de Uther Pendragon. Tolice! Sua palavra não tem valor aqui, mas a minha tem. Apesar de não gostar desse velho louco, o que ele diz é verdade. Eu estava lá quando Merlin entregou o filho do rei aos cuidados de Ser Hector. Serúfius
era considerado um dos cavaleiros mais respeitáveis daquelas terras, e todos o conheciam por ter sido o braço direito do finado rei Uther. Ser Hector se aproximou de Arthur com uma certa incredulidade no olhar. Quando Merlin te colocou em meus braços, eu logo te chamei de meu filho. Agora, com muita honra, te chamo de meu rei. Os cavaleiros, o clero e a plebe se ajoelharam perante o rei garoto, que ainda não havia assimilado o que estava acontecendo. No dia de Pentecostes, Arthur foi coroado pelo arcebispo de Londres e nomeado Rei dos Bretões. O jovem rei foi ovacionado pelos nobres presentes, que gritavam: "Longa vida ao rei!" Arthur nomeou Cerúfios como seu marechal, e Merlin estava sempre presente como seu conselheiro. E assim teve início o reinado do rei Arthur. Após ascender ao trono da Bretanha, Arthur, assim como seu pai, enfrentou uma forte oposição dos nobres da região. Muitos contestavam seu direito ao trono e consideravam-no um bastardo. Outros se recusavam a se ajoelhar para um garoto que mal havia retirado as fraldas. Mas Arthur também tinha aliados. Contudo, seria necessário atrair ainda mais nobres que apoiassem sua causa, para que assim o reino fosse pacificado. Cerúfios, tomei conhecimento que meu pai tinha um sólido laço de amizade com os reis que vivem no continente. Sem dúvida, majestade, seu pai sabia da importância de um verdadeiro amigo nos momentos de necessidade. Então temos que reatar os laços de amizade com esses reis, e unidos nossos reinos se tornarão mais fortes contra nossos inimigos. Conto com sua experiência para liderar uma delegação em meu nome, que buscará uma aliança de defesa mútua entre nossos reinos. E assim será feito, meu soberano. Ulfius atravessou o canal para encontrar o rei Bors da Gália e seu irmão, o rei Ban de Benwick, terra conhecida como a Pequena Bretanha. O rei Ban recebeu com alegria a oferta de aliança com Arthur, pois sua esposa estava grávida, e o rei desejava que seu filho, que estava por vir, herdasse um reino forte e seguro. Esta criança se tornaria o mais célebre cavaleiro da história. Ele ficaria conhecido como Sir Lancelot. Com os reforços de seus aliados, Arthur combateu os nobres revoltosos e foi superando um a um seus opositores, e assim foi pacificando a Bretanha. Com grande parte de seus inimigos derrotados, Arthur se consolidou firmemente no trono bretão. Uma nova era de prosperidade para a Inglaterra estava prestes a começar. Aconselhado por Merlin, Arthur ordenou a retomada da construção da cidadela de Camelot. Obra esta que era um dos sonhos do rei Uther Pendragon. Muito suor e lágrima foi exigido para que a cidade fosse erguida, mas a partir dali, uma era dourada teria início na Inglaterra. A prosperidade começou a se espalhar pela Bretanha, e Arthur passou a ser amado pelo povo. A guerra civil entre nobres revoltosos e o legítimo rei da Bretanha fez crescer o número de cavaleiros errantes. Nobres guerreiros sem senhores e senhores da guerra desterrados vagavam pela Inglaterra, sem destino e sem propósito. Sem ter nada a perder, estes cavaleiros se tornavam homens perigosos. Arthur cavalgava com Merlin ao seu lado e discutiam o destino da Bretanha, quando eles avistaram um cavaleiro que parecia em apuros. Era Sir Griflet, o mais novo cavaleiro de Arthur, que havia sido incumbido da missão de se livrar de um cavaleiro andante que estava causando problemas por ali. O jovem estava muito ferido e mal conseguia se segurar sobre seu cavalo. "Por Deus, rapaz, me diga quem fez isso com você." "Foi um cavaleiro muito forte, trajado com uma armadura negra como a noite. Ele se recusa a dar passagem a qualquer um que tente cruzar o bosque que ele protege." "Merlin, por acaso tem ideia de quem seja este homem que os atacaram de meus cavaleiros por essas terras? Acredito que só haja um homem que bata com essa descrição e que teria tal audácia. Este só pode ser Pellinor. Ele agora é um nobre sem terras, mas um dia já teve título de rei. Mas mesmo arruinado,
ainda é um grande e perigoso guerreiro. Cuidarei dele eu mesmo. Fique aqui e cuide de Sir Griflet. Arthur cavalgaria em direção ao bosque, ignorando o conselho de Merlin para que não enfrentasse o Cavaleiro Negro. Já dentro do bosque, Arthur ficou impressionado com os diversos escudos que estavam pendurados nos galhos das árvores. Pelo desenho dos brasões, ele reconheceu as armas de alguns cavaleiros experientes e de muito valor, todos derrotados por Pellinor. No fim do corredor de escudos intimidadores, estava o Cavaleiro Negro, que era sem dúvida uma figura imponente e assustadora. Este caminho está fechado. Dê meia volta ou se arrependerá. Arthur, naquele momento, não portava nenhuma insígnia que lhe identificasse como rei, o que ele achava conveniente, pois assim ele poderia medir o caráter das pessoas sem que essas fossem intimidadas por seu título. Estou aqui para vingar Sir Griflet e liberar esta passagem de uma vez por todas. Que assim seja, mas não pense que terá a mesma sorte de seu amigo e escapará daqui com vida. Os cavaleiros avançariam um contra o outro. Ambos chocariam suas lanças com violência no escudo do adversário. Enfim, um adversário digno estava cansado de derrubar cavaleiros que mal serviriam como escudeiros. Novamente eles disparariam um contra o outro, e novamente o impasse prevaleceu. Arthur, naquele momento, já era um cavaleiro com uma certa experiência, mas nunca havia enfrentado um oponente tão habilidoso, e estava empolgado com seu desempenho até então, e ele seria tomado pelo excesso de confiança. No terceiro enfrentamento, a lança do Cavaleiro Negro encontrou uma brecha na armadura de Arthur e o atingiu no ombro. Arthur urrou de dor. Você parece o tipo de cavaleiro que se rende logo após o primeiro ferimento superficial. Com seu orgulho ferido, o sangue de Arthur ferveu e ele sacou a espada real. O duelo de espadas foi violento, mas mesmo ferido, Arthur lutava com muita bravura contra um adversário mais forte. Pellinor desferiu um poderoso golpe que partiria a espada do rei, e o movimento só foi interrompido quando acertou o elmo de Arthur. O rei caiu de seu cavalo, mas um de seus pés se enganchou nos estribos de sua montaria. E assustado, seu cavalo em disparada arrastou o rei para fora da floresta. Muito ferido, Arthur desmaiou, e seu destino parecia incerto. Quando recobrou os sentidos, ele se deparou com a imagem da mais bela jovem que ele já havia posto seus olhos, e a tomou como um anjo, pois achava que havia morrido e estava no céu. Arthur perguntou se ela era um anjo, mas ela disse que a hora dele ainda não havia chegado e que seu nome era Lady Guinevere, filha de Leon de Grance. Longe dali, o cavaleiro retornava para sua cabana na floresta, onde ele protegia aquilo que considerava seu maior tesouro. Lá estava sua esposa e seu filho mais novo. Este garoto havia sido tocado pelo Espírito Santo e um dia se tornaria o cavaleiro, conhecido como Sir Percival. Arthur, enfim, estava recuperado dos ferimentos causados pelo Cavaleiro Negro, mas uma grande tristeza abateu o rei, pois a espada real havia se quebrado e se perdido. O jovem rei, sem a gloriosa espada da Bretanha, temia ter seu trono ainda mais contestado. Não se preocupe, majestade. Há males que vêm para o bem. Diga-me, Merlin, que bem pode vir de uma perda tão grande? A espada da Bretanha já havia cumprido seu papel e o levou até aqui. Mas agora, iremos buscar a espada que o levará à grandeza. Arthur e Merlin então partiram em busca desta arma que mudaria as terras da Inglaterra para sempre. Eles chegariam até as margens de um belíssimo lago que estava recoberto pelas brumas. Merlin abriu seus braços e começou a entoar um canto na língua dos antigos povos da Bretanha. Arthur, impressionado, sentiu o vento ficar cada vez mais forte conforme Merlin cantava.
A ventania provocada por Merlin fez as brumas se dissiparem, revelando uma cena insólita. No meio do lago, uma mão feminina segurava uma espada, logo acima da lâmina da água. Merlin, de quem é aquele braço que segura tão maravilhosa espada? Ela é uma das damas do lago, mulheres dotadas da magia dos antigos. Eu achava que a cidade de Avalon não passasse de uma lenda. Isso é que seus padres e bispos querem que o povo pense. Foi quando se fez ouvir uma voz feminina. Finalmente, Merlin. Achei que este dia nunca chegaria. Olá, Vivian. Realmente faz muito tempo que não nos vemos. Quem é você? Sinto como se pertencesse a outro mundo. Sou Vivian, a senhora de Avalon e líder das Damas do Lago. Apesar de nossas diferenças, ainda compartilhamos o mesmo mundo. E com sua ajuda, espero que continuemos a compartilhar. Meu desejo é apenas trazer a paz a todos os povos da Grande Albion. Suas intenções parecem sinceras, e por isso poderá contar com Avalon a seu lado. Vês aquela espada? Seu nome é Excalibur. O destino dela é ser portada pelo homem que trará uma era de ouro para toda a Bretanha. Se crescer este homem, reme até a Dama do Lago, e se ela o julgar digno, a espada será sua. Caso contrário, ela lhe puxará para o fundo do lago, e este será o seu fim. Arthur corajosamente empurrou o bote de volta para a água e começou a remar em direção à espada. Arthur se esticou na proa do bote para tentar alcançar a espada. Mas quando ele conseguiu agarrá-la, a dama segurou seu pulso com força e seus olhos brilhavam assustadoramente. Ela puxou o jovem rei para debaixo d'água e lhe disse: faça por merecer essa espada. Arthur, assustado, encharcado e quase sem fôlego, retornou para a superfície, com a espada em seus braços. O rei retiraria a espada da bainha e se sentiu tomado por um imenso poder, algo que nunca havia sentido em sua vida. Espero que você esteja certo sobre seu novo pupilo, pois o destino de toda a Bretanha estará nas mãos deste jovem. Quando o rei Arthur retornou às margens do rio, a fada Vivian já havia partido. E agora, meu rei, o que iremos fazer? Agora chegou a hora da minha revanche. Arthur e Merlin se dirigiram novamente até a floresta do Cavaleiro Negro. Arthur desceu de seu cavalo e desafiou o Cavaleiro Negro para um duelo de espadas, já que o rei não possuía nenhuma lança para justa. Pellinor era famoso por ser um dos melhores espadachins daquela região e aceitou o desafio com satisfação. A luta teve início e Arthur lutava, tomado por uma coragem e confiança inabalável, tendo em vista que em seu último duelo, ele quase foi morto por seu adversário. Com um poderoso contra-ataque, Arthur arrancou a espada do cavaleiro de sua mão. Desarmado e impotente, o cavaleiro não teve outra opção além da rendição. Não sei como conseguiu tão magnífica arma. Em porte dela, você parece um novo homem. Sou Pellinor, o rei destronado de Listenois, e se poupar minha vida, juro que eu e minha família seremos leais a você. Sei que se rebelou contra mim no passado, mas meu reino está entrando em um novo ciclo, onde a união tomará lugar à divisão. Assim sendo, será uma honra ter um cavaleiro tão experiente ao meu lado. Após se reconciliar com o rei Pellinor, Arthur e Merlin decidiram retornar para casa. O que achou da nova espada? Ela é simplesmente magnífica. Mas me diga, você gostou mais da espada ou da bainha? A bainha é belíssima, mas é claro que eu gostei mais da espada. Ela é muito mais valiosa. Pois acredite se quiser, está enganado. Apesar de ser uma espada soberba, a bainha é ainda mais valiosa. Mas como ela pode ser mais valiosa que a espada? Esta não é uma bainha qualquer. Ela possui um poderoso encantamento, e aquele que a portar jamais perecerá em combate, mesmo que seja gravemente ferido.
você não morrerá. Portanto, cuide bem desta bainha, pois sua vida estará segura enquanto você a possuir. Arthur e Merlin chegariam a Camelot, e seus cavaleiros estavam todos em prontidão, por ordem de Serúfios. Um de seus aliados estava em perigo, e somente Arthur poderia salvá-lo de seus inimigos. O pequeno reino de Cameliard, aliado histórico da família Pendragon, estava em apuros. O rei Leodegrance não possuía um herdeiro varão, e por isso aquele que se casasse com sua filha Guinevere se tornaria herdeiro do título de Cameliard. Tanto os nobres galeses quanto o duque da Nortúmbria tinham o interesse de forçar uma união entre a Lady Guinevere e o duque, para assim consolidar o poder dessa coalizão sobre aquela região. Com o apoio do rei Rhys, o duque da Nortúmbria havia entregue um ultimato ao rei. Ou ele entregava sua filha, ou sua fortaleza seria reduzida a pó, e seus súditos seriam vendidos como escravos. Leodegrance orava aos céus, pois seus poucos soldados dificilmente conseguiriam conter uma tentativa de assalto à fortaleza. Sua única esperança era o pedido de socorro enviado ao rei Arthur. O rei dos Bretões e seus homens já marchavam em passo acelerado rumo a Cameliard, pois Arthur jamais se furtaria de ajudar um aliado em seu momento de necessidade. A coalizão de inimigos de Leodegrance foi surpreendida com a chegada de Arthur e seus homens. Os inimigos do norte se mostraram valentes, mas não eram páreos para o exército real e seus excepcionais cavaleiros. Após derrotar facilmente a primeira onda de inimigos, o rei Arthur se predispôs a negociar. Sei que seus homens são filhos da mesma terra que deu origem a meus soldados, e que os filhos da Bretanha não fogem à luta quando esta se apresenta. Mas não há necessidade de manchar o solo sagrado da Bretanha com o sangue de centenas de seus filhos, podendo apenas seus campeões lutarem em duelo singular e revelar a verdadeira vontade de Deus. O duque ficou satisfeito ao ouvir o desafio, pois ele era um guerreiro experimentado e campeão das justas do norte, e por isso ele aceitou o duelo prontamente. A princesa de Cameliard acenou para seu campeão, pedindo para que este se aproximasse. Ao se aproximar da jovem dama, Arthur reconheceu suas belas feições. E como poderia esquecer de tão bela jovem que salvou sua vida dias atrás? Guinevere atou seu lenço junto à ponta da lança de Arthur e desejou-lhe boa sorte em sua contenda. Os dois cavaleiros tomaram suas posições e esporaram suas montarias em direção um do outro. Foi ouvido um grande estrondo quando as duas lanças se cruzaram. Devido ao forte impacto, o duque foi ejetado de sua cela e se chocaria terrivelmente contra o solo. Arthur desceu de seu cavalo e se ajoelhou ao lado do duque, que dava seus últimos suspiros, enquanto se engasgava com seu próprio sangue em sua garganta. O rei ergueu o lenço de Guinevere, anunciando sua vitória sobre seu inimigo, e os exércitos invasores deram meia volta e se dirigiram de volta para casa. Arthur se desculpou por devolver à princesa seu lenço em condições tão lastimáveis, mas agradeceu a ela pela boa sorte concedida por seu talismã. O rei Leodegrance não se conteve e deu um forte abraço em seu salvador, e prometeu-lhe dar-lhe a recompensa que desejasse. De antemão já me desculpo, pois o que meu coração mais almeja é o mesmo que desejavam aqueles rudes rufiões, que é a mão da mais linda princesa que esta terra um dia já viu. Desde os tempos do grande guerreiro Aquiles, não se viu uma mulher capaz de arrebatar tantos corações e com o potencial de gerar discórdia sem fim. E assim, como foi proposto no livro de Homero, não há homem melhor que vossa majestade para desposar a nossa Helena da Bretanha. Pois contra sua força, nenhum homem ousará se levantar em busca do amor de Guinevere, sua futura rainha.
Após prometer a mão de sua filha, o rei Leodegrance ainda reservava uma esplêndida surpresa. Sabes o que é isso? Estou quase certo que é uma mesa. Sim, claro, mas não é uma mesa qualquer. Esta mesa simboliza um sonho de seu pai. Ao redor desta tábua redonda se sentariam os melhores cavaleiros desse reino e, sob o comando do rei, buscariam levar o reino da Bretanha rumo à sua era de ouro, onde a justiça, a bondade e a paz prevaleceriam. Arthur ficou maravilhado com o sonho de seu finado pai e jurou para si mesmo que faria deste sonho uma realidade. Arthur se despediu de sua noiva e de seu futuro sogro, dizendo que os reencontraria em seu castelo no próximo verão, onde seria celebrado o casamento real. O verão finalmente havia chegado, e após décadas de trabalho duro, a cidadela de Camelot estava completamente construída. O esplendor daquela cidade servia como um farol para toda a Bretanha, simbolizando que por meio da honra, da justiça e da compaixão, os homens da Bretanha alcançariam feitos inimagináveis. Aquela era sem dúvida uma joia rara, em um mundo coberto pelas trevas e pela corrupção. A cidade estava lotada, pois naquele dia seria celebrado o tão aguardado casamento entre o rei Arthur e a princesa Guinevere de Cameliard. Ao ver sua futura rainha entrar na igreja, Arthur não tinha dúvida de que havia se casado com a mulher mais bela do mundo. Todos os convidados ficaram encantados ao verem a noiva fazer seu desfile nupcial, menos Merlin, que pressentia que uma noiva tão bela só atrairia a ruína para o reino. O casal real firmou seus votos em frente ao arcebispo de Canterbury, e assim o reino da Bretanha, enfim, tinha uma nova rainha. Os súditos de Arthur vibraram ao serem apresentados a sua nova e bela rainha, e faziam votos de felicidade ao casal real, lhes desejando saúde e que logo eles gerassem um herdeiro para o trono da Bretanha. Foi um final de semana de muitas comemorações, com festas nas ruas, banquetes palacianos e torneios de cavaleiros. Neste mesmo fim de semana, Arthur nomeou seus cavaleiros que tomariam assento na tábua redonda. Entre eles estava seu sogro Leodegrance, Serúfius, que era seu marechal, Cerqueio Senescal, que também era irmão de criação de Arthur, Ser Gawain, sobrinho de Arthur e campeão do torneio nupcial, e outros ilustres cavaleiros. Nesta mesa sem cabeceira, eles se sentariam como iguais e jurariam buscar a retidão em suas ações, serem justos e valentes, seja em tempo de guerra ou em tempo de paz. Eles deveriam buscar ser um exemplo para os outros cavaleiros e para os homens comuns. Estes homens cavalgariam por toda a ilha da Bretanha, enfrentando malfeitores, protegendo os indefesos e trazendo a justiça para aquelas terras. Seus feitos valorosos os encheriam de glórias, e a era de ouro daquele povo, prometida pelo rei, parecia estar se aproximando. O maior desejo de todo cavaleiro daquela terra era, por meio de seus feitos de bravura, conseguir ascender a cavaleiro da tábua redonda e se sentar ao lado de Arthur e seus magníficos guerreiros em suas reuniões. Demorou alguns anos após ser constituída a Ordem dos Cavaleiros da Tábua Redonda, até que surgisse um cavaleiro que se destacaria sobre todos os demais. Seu nome era Lancelot, e sua chegada mudaria para sempre o destino de Camelot.